Então, pessoal, dando continuidade às nossas aulas de derivadas, por definição ainda, a gente acabou de revisar o conceito e vamos agora pensar numa outra situação que já comentamos, que é relacionada à reta tangente à função, uma função qualquer, exatamente no ponto onde eu calculo a derivada. Se eu tenho o valor x0 do domínio, aqui é o f de x0, ok? Ou simplesmente um y0 da função. Por esse ponto, eu consigo traçar uma reta. A gente viu que justamente essa reta está diretamente ligada ao conceito de derivada no ponto, porque a derivada no ponto, f' no ponto x0, é exatamente o que dessa reta aqui, que eu vou chamar de t, que é uma reta tangente, é exatamente o coeficiente angular dessa reta tangente, né? A gente viu que essa f' no ponto x0 será calculada como limite com x0 ou x tendendo a x0 ou ΔX tendendo a zero, né? Que é outra maneira de escrever, da taxa média de variação, tá? Então agora eu sei encontrar a derivada num ponto e vou aprender, tá, a encontrar a equação dessa reta tangente. Bom, se eu considero essa reta tangente, vou expandir aqui o eixo x e pensar num ponto genérico dessa reta tangente que tem coordenadas x e y, tá? E esse ponto não está na função, é um ponto apenas da reta. Porém, essa reta tem um ponto comum com a função, que é exatamente o ponto de tangência, tá? O ponto onde eu encontro a derivada. Bom, a gente viu nas nossas aulas de função do primeiro grau que eu posso considerar isso aqui, um triângulo retângulo, e pensar na inclinação dessa reta, ou melhor, no ângulo de inclinação dessa reta, que eu vou chamar de alfa, e esse ângulo é exatamente igual a esse, porque esse segmento é paralelo ao eixo x, retas paralelas cortadas por uma transversal formam ângulos correspondentes congruentes. A gente vai revisar isso a hora dessas numa aula de educação básica. Isso aqui eu tenho uma variação em y, isso aqui me dá uma variação em x de pontos na minha reta, tá? Essa variação a gente viu que é exatamente o coeficiente angular de uma reta, tá? Essa variação de y sobre a variação de x, essa taxa média de variação. O coeficiente angular de qualquer reta é exatamente essa taxa média de variação, ok? Porém, agora a gente sabe que o coeficiente angular dessa reta também está associado à derivada no ponto. Então, simplesmente eu posso reescrever isso aqui como um ΔX ΔY igual a um f' de x0, o que implica que, considerando esse ΔY e pensando em pontos da reta, eu vou pegar um ponto genérico y e x, um ponto de coordenadas x e y. Então aqui será um y menos o outro ponto da reta, que é o comum com a função y0, sobre x menos x0. Isso é igual ao coeficiente angular, que é a minha derivada no ponto. Isso implica que, fazendo uma distribuição aqui, tá? Fazendo uma multiplicação, na verdade, não distribuição, porque aqui eu tenho uma proporção entre duas razões, eu vou obter y menos y0 igual a f' de x0 vezes x menos x0. Esse é o formato de uma equação para a minha reta tangente. E o bom desse formato é o que, pessoal? Eu só preciso das coordenadas de um único ponto de coordenadas, né? As coordenadas de um único ponto, que serão x0 e y0, um ponto fixo, que é o meu ponto de tangência, e além disso, por esse ponto, e se eu tiver a lei da função, eu consigo calcular a derivada nesse ponto, tá? Que equivale ao coeficiente angular. Daí eu consigo montar a minha equação da reta tangente, ok? Por exemplo, se eu tinha, considerando aquele exemplo que eu tinha anteriormente da função do segundo grau, a parábola que tem equação y igual a x ao quadrado, aí eu calculei na aula anterior a derivada no ponto x0 igual a 1, tá? Eu quero a equação dessa reta tangente.
o que é que eu posso fazer? A gente calculou que a derivada nesse ponto 1, dá uma olhadinha lá no vídeo anterior se não acompanhou, essa derivada, que é aquele limite, a gente calculou e achou como resultado 2. Daí, como eu sei que o x0 vale 1 e o y0, que é a imagem desse ponto, também vale 1, basta jogar na função, eu vou ter o quê? Eu vou ter exatamente que a equação da reta tangente será y, um y genérico dessa reta, menos 1, que é o y0, igual a derivada no ponto 2 vezes x menos 1, que é o meu x0. Posso arrumar, tá? Y menos 1, faço distribuição, 2x menos 2, isso implica que o y é 2x, esse menos vem para cá positivo, tá? E aí vai ficar menos 2 mais 1, ou seja, y é igual a 2x menos 1. Essa é a equação da reta tangente para essa função nesse ponto onde eu consigo calcular a derivada, tá? Esse é o formato básico que a gente vê no ensino médio, mas pode ser, esse formato é derivado do formato desse formato aqui, é chamado de equação geral da reta, ok? Você vê isso também em geometria analítica no ensino médio, beleza? Bom, continuando. A gente acabou de ver que a equação da reta tangente é dada nesse formato, y menos y0 igual a derivada no ponto x0, x menos x0, onde esse x0 e y0 formam, né, o ponto que é comum entre a minha reta tangente e a função. Então, eu tendo um ponto, tendo a derivada nesse ponto, que é o coeficiente angular, eu vou conseguir obter a equação da reta tangente. Beleza. Agora eu trago uma outra novidade para vocês. Se eu traçar uma reta que é perpendicular, ou seja, forma um ângulo de 90 graus, com a reta anterior, com a reta tangente, eu chamarei essa nova reta de reta normal, tá? É um novo conceito, é uma nova ideia para a gente nesse estudo de derivadas. O que é a reta normal? É uma reta que é perpendicular à reta tangente e passa pelo ponto de cálculo da derivada, de tangência. É uma reta que eu vou chamar de reta normal. Como é uma reta, também possui o formato de equação que a gente definiu aqui. A exceção será o seguinte, o coeficiente angular dessa nova reta não será igual ao da reta tangente. Porque o da reta tangente a gente viu que é exatamente igual ao da derivada, ok? Então, o formato da equação da reta normal ainda é um y menos um y0 igual a um coeficiente angular que eu não sei, x menos x0. x0 e y0 também é um ponto, formam um ponto que está contido, melhor dizendo, que pertence, que é um elemento desse conjunto de pontos, que pertence à reta normal. Beleza. Então, como definir qual é o coeficiente angular da reta normal? Eu sei o da tangente. Bom, se liga, povo. Essa reta normal ela também tem uma inclinação em relação ao eixo x, assim como a reta tangente que eu chamei de alfa. A da reta normal eu vou chamar de beta, ok? Se aqui é um ângulo de 90 graus, aqui como é um ângulo oposto pelo vértice também vale 90 graus. Olhando esse triângulo retângulo e sabendo da geometria básica que em qualquer triângulo a soma de dois ângulos internos é igual a um ângulo externo não adjacente a ele, você terá o seguinte, que essa medida alfa mais a medida 90 graus será igual à medida beta, ok? Bom, o que é que eu vou ter então? Se eu considerar tangente de alfa mais 90 graus, o que é tangente, gente? Lá da trigonometria é a medida do seno, então será seno de alfa mais 90 sobre a medida do cosseno do ângulo, sobre cosseno de alfa mais 90. Seno da soma e cosseno da soma eu também conheço da geometria, ou melhor, da trigonometria. Inclusive, seno da soma a gente viu na aula anterior. É o quê? Como é que eu calculo isso? Seno do primeiro vezes o quê? Cosseno do segundo mais seno do segundo vezes cosseno do primeiro. E o que é o cosseno da soma, gente? É cosseno do primeiro vezes cosseno do segundo menos, tá?
Quando é mais, o cosseno fica menos. A gente vai ver nas aulas de trigonometria essa demonstração. Seno do primeiro vezes seno do segundo. Ok? Beleza. Então, se eu considerar aqui os valores, né, numéricos que eu tenho, que são cosseno de 90 e seno de 90, cosseno de 90 vale quanto? Vale 0. Seno de 90 vale quanto? Seno de 90 vale, vou botar esse tracinho não, senão parece tender, vale 0. E aqui vale o quê? Vale 1. Idem, 90, 0. E aqui vale 1. Portanto, eu chego aqui em igualdade, isso zerou. Ficou o que aqui? Cosseno de alfa sobre, isso zerou, menos seno de alfa. Bom, cosseno sobre seno é o inverso de seno sobre cosseno. Então, é o inverso da tangente. Porém, sobrou cosseno de alfa, seno de alfa. Então, isso é o inverso da tangente de alfa. Bom, como tangente de alfa mais 90 é a mesma coisa que estar calculando a tangente de beta, porque alfa mais 90 é beta, que eu observei aqui no triângulo, temos o que, pessoal? Temos que a tangente de beta é igual a menos 1 sobre a tangente de alfa. O que quer dizer isso, Celso? Bom, galera, tangente está relacionada diretamente com o coeficiente angular. A tangente de alfa é o coeficiente angular da reta tangente. E a tangente de beta é exatamente o coeficiente angular da reta normal. Ok? Logo, a tangente de beta também será... Perdão, desculpe, recapitulando. A tangente de alfa é igual ao coeficiente angular da reta tangente e a tangente de beta é o coeficiente angular da reta normal. Como eu sei que o coeficiente angular da reta tangente está relacionado diretamente com a derivada, ou seja, esse coeficiente angular é a própria derivada no ponto, isso vai implicar em quê, gente? Se esse está relacionado com esse, como a tangente de beta é o oposto, porque tem menos, do inverso da tangente de alfa. Logo, o coeficiente angular dessa reta, como a tangente de alfa é exatamente a derivada no ponto, eu vou dizer que o coeficiente angular da reta normal é o oposto do inverso da derivada no ponto. E, portanto, qual é a equação da reta tangente? Isso aqui eu vou poder calcular colocando no coeficiente 1 sobre a derivada no ponto. Ok? Então, agora eu tenho a equação da reta normal, que passa pelo ponto de tangência, tá? Formando uma reta que é perpendicular à equação à reta tangente e a equação da reta tangente. A gente vai ver uma ilustração disso no GeoGebra, com aquele exemplo da função seno, e fechar essa nossa aulinha. Esperando você na próxima, beleza? Valeu! Então, pessoal, considerando a função f de x igual a seno de x, tá? Que a gente tem um gráfico dela, que a gente já tinha visto naquele exemplo. Vou considerar um ponto qualquer A e f de A, sendo A pertencente ao domínio dessa função. Criamos o nosso contorno deslizante. Vou aumentar mais esse intervalo aqui. Colocar variando de menos 10 a 10. Pronto. Aqui ele movimenta mais. Beleza? Vou agora traçar a reta tangente a essa função que passa por esse ponto. O GeoGebra permite isso, basta escolher a opção tangente, ponto A, função f. Tá? Então tem as várias retas tangentes. A gente sabe pela definição de derivada e associação geométrica que a derivada é o coeficiente angular dessa reta tangente. Tá? A derivada em qualquer ponto é o coeficiente angular dessa reta tangente. E o GeoGebra permite achar esse coeficiente angular muito fácil, basta clicar em inclinação e clicar na reta que eu tenho, 0,45. Aqui ó, é o coeficiente angular da reta tangente. Aqui já é o valor da derivada, por exemplo, no ponto 1,1 na função seno. Tá? A gente viu que a derivada da função seno para qualquer ponto é cosseno, né, desse valor. Então ele está dizendo que o cosseno de 1,1 vai dar 0,45. E aí vai. Tá? Temos vários coeficientes angulares.
Beleza. Qual será a reta normal? A reta normal, como a gente viu agora há pouco, é uma reta perpendicular a essa reta tangente, passando pelo ponto A. Eu venho aqui, clico em reta perpendicular a essa reta tangente, passando pelo ponto A. Então, também tenho a minha reta normal. Se eu quiser o coeficiente angular dessa reta tangente, basta clicar em inclinação e vai aparecer o das duas. Uma é o inverso da outra, tá? Beleza. Inverso do oposto. Repare aqui, ó, aparece negativo. Se você calcular aí na sua calculadora o inverso de 0,36 aproximadamente, porque isso é um valor aproximado, e considerar o oposto disso, vai dar menos 2,76. Então, só para a gente explicitar essa ideia aqui, eu tenho que a f', tá, usando a fórmula latex para ficar melhor, de um ponto x0 qualquer do domínio, é a mesma coisa que o meu A1, tá? Eu vou considerar o meu A1 aqui, que ele fica dinâmico. Esse x0 são os valores de A, para qualquer valor de A. Pronto. Então, a derivada no ponto 1.2 é 0,36. Beleza? Da mesma maneira, isso para a reta tangente. Vou escrever aqui bonitinho, isso para a reta tangente. Na reta tangente, eu vou arrumar aqui para deixar bonitinho nossas informações. E a reta tangente, a gente sabe que tem a equação que y menos um y0. O que é esse y0? É exatamente a imagem do A. É o meu f de A. Vou digitar aqui e fazer aparecer o f de A como número. Ele gerou B. Então, é o meu f de A igual a derivada no ponto, que é o meu A1, vezes x menos o x0, que é o meu A. Colocando na fórmula latex fica mais adequado. Isso aqui é um T dois pontos para indicar a equação da reta tangente. E aí, manipulando, fazendo continhas, eu chego nesse formato aqui, ó, 0,36, multiplicando vai dar isso. Eu posso chegar nesse formato aqui, mas me basta esse por enquanto. Eu vou agora também considerar a equação da reta normal. A equação da reta normal, tá? Escrever aqui reta normal. O que acontece com o coeficiente angular da reta normal? A gente até já achou ele aqui, é o nosso A2. Então, esse coeficiente da reta normal é o quê? O inverso do oposto, né, da derivada de 1 sobre f' de A. Pronto. O inverso do oposto do f' de A vai dar que valor? O A2. Beleza? Isso acontece na minha reta tangente, que é a relação que tem com o coeficiente angular. Perdão, isso acontece com a minha reta normal, que é a relação que tem, né, de coeficiente com a da reta tangente. E a equação da reta normal é só fazer o quê? A mesma coisa. É uma reta, então tem formato de equação similar, só vai mudar o coeficiente angular, que será esse valor. Então é y menos o f do ponto de novo, que a gente chamou de b, igual a esse valor aqui, tá? Que é o meu A2, vezes x menos x0, que nesse caso é o A, qualquer valor A. Colocando na fórmula latex, para ficar mais agradável, temos isso. Vou aumentar isso tudo, tá? Pegar esses elementos todos, aumentar esses elementos todos, para ficar mais visível para a gente, colocar médio, colocar negrito. Ok? Para a reta tangente ainda vou colocar tudo da cor azul. Para a reta normal eu vou colocar tudo da cor vermelha, tá? Então é isso que eu tenho aqui. A reta tangente vai ter esse coeficiente angular e essa equação, antes de multiplicar, claro. E a reta normal vai ter esse coeficiente angular e essa equação, tá? Esse é o movimento, eu tenho as várias retas que eu vou estar formando
Beleza. Particularmente, se eu transformar esse A aqui, ó, em π sobre 2, que é justamente esse ponto da função seno, olha o que aconteceu. Vamos analisar. A reta tangente, que é essa, ela ficou paralela ao eixo x. O que significa ela ser paralela ao eixo x? O coeficiente angular vale zero. Está aqui, ó, o A1 vale zero. Automaticamente, o que é o coeficiente angular da normal? É o inverso do oposto disso. Eu estou dizendo que o inverso do oposto de zero, estou tentando calcular, só que o GeoGebra já me disse, a gente já sabe disso. O inverso do oposto de zero eu não posso calcular. Não existe inverso de zero. Tá? E aí eu não vou conseguir calcular a reta normal. Aqui é uma tentativa, mas isso aqui não será possível de encontrar. Mas existe a equação da reta normal. A equação da reta tangente, ó, aqui eu vou multiplicar todo mundo por zero, vai sobrar y igual a 1, que é o que aparece aqui. Nesse caso não vai existir reta nesse formato normal, mas tem reta, e o formato será o quê? Um x igual ao a do ponto, ou seja, x igual a π sobre 2. O GeoGebra dá a aproximação de 1,57 para π sobre 2. Tá? Isso sempre vai acontecer quando a reta tangente for paralela ao eixo x, a reta normal não terá esse formato, e sim terá o formato x igual ao valor do ponto, ok? Que eu estou considerando para calcular a derivada. É isso, a gente vai voltar na próxima aula com mais abordagemzinha, a abordagem final para reta tangente e reta normal, e está perto de concluir com uns exemplos a definição de derivada para seguir no nosso estudo de derivada. Valeu, pessoal, até a próxima, curte, compartilha e se inscreve no canal. Abração!